Bom, bom dia a todos. Sou Ariela, sou mãe da Nina e posso dizer que esse é o meu principal cargo nessa vida. Mas hoje estou mentora de carreira, especialista em transição, LinkedIn Top Voice, Gup Expert e mais umas coisinhas aí que eu faço. Já fui farmacêutica, já fui não, ainda sou, mas já atuei como farmacêutica especialista em assuntos regulatórios. Já passei por 3 transições de carreira, então acho que dá para a gente conversar um pouquinho com autoridade no assunto, além de trabalhar com isso. E quando a gente fala de transição de carreira, geralmente a gente pensa em mudanças muito radicais, de mudar da água para o vinho, e nem sempre é assim. A gente pode fazer transição diária por não estar muito satisfeito ali com o que se faz, por não gostar mais da atuação, então decidir testar novas oportunidades. Pode ser uma transição de empresa por talvez estar vivendo em um ambiente tóxico e querer algo melhor para si, ou pode realmente ser uma transição radical, por exemplo, deixar de ser farmacêutica e viver da arte na praia, que era o que eu gostaria de ter feito, mas não deu, quem sabe na próxima transição. Mas assim, é natural querermos mudar, é natural hoje em dia que a gente queira testar coisas novas, porque o mundo pede isso. A gente vive acelerado, a gente vive com excesso de estímulos e oportunidades e possibilidades. Hoje a gente vive muito mais do que a geração dos nossos pais, então a gente tem muito mais tempo trabalhando, e nesse tempo geralmente é comum que aconteça isso de mudar, A gente muda, as circunstâncias mudam, e com isso a gente pode querer outras coisas, a gente pode buscar outros caminhos, e tá tudo bem, não dá para você ficar se sentindo culpado, não dá para carregar eu acho que esse preconceito que muita gente tem em relação à mudança, porque as pessoas se sentem culpadas, se sentem talvez perdidas, e aí vem os conselhos que nem sempre são adequados, e muita gente acaba vivendo nessa situação de insatisfação, de não estar feliz profissionalmente e continuar carregando ali, arrastando aquilo, só para, com aquele medo de não deixar para trás tudo que construiu até ali. Mas a primeira coisa que eu quero trazer é que você não vai perder tudo que você construiu, Isso é até uma coisa que eu pensava muito, quando eu atuava como farmacêutica. O que me segurava muito era pensar, poxa, eu estudei tanto, eu investi tanta grana aqui, e agora eu vou jogar tudo fora. E isso me fez ficar insistindo muito tempo ali, por mais que eu tenha feito algumas transições lá dentro do universo farmacêutico, que é muito grande, ainda assim eu poderia ter reduzido esse tempo, talvez, se eu tivesse essa mentalidade, se eu tivesse talvez buscado um apoio que me ajudasse a ter essa mentalidade de que o que eu construí até ali eu ia carregar para onde eu fosse de uma maneira diferente, mas eu ia conseguir carregar isso de alguma forma. E o grande problema de vivermos aí em trabalhos infelizes é quando a gente deixa com que isso afete a nossa saúde mental. E foi isso que aconteceu comigo, Lá em 2013, sei lá, não gosto nem de pensar muito, porque a gente já pensa, poxa vida, estou ficando velha. Mas eu entrei em depressão por conta do meu trabalho, Eu me frustrei muito, o que eu esperava era uma coisa, e quando a realidade bateu era uma coisa totalmente diferente. Por mais que eu amasse a minha faculdade, o tempo que eu estudei, tudo que eu estudei, a área de atuação me decepcionou. Então eu entrei em depressão, tive que fazer tratamento psicológico, psiquiátrico, e aí eu fui tentando caminhos para sair dali, O meu caminho foi sempre buscar o conhecimento. Então eu busquei uma pós-graduação que me ajudasse a sair dali, para que eu fizesse essa mudança. Então eu era muito estratégica, mas estratégica pensando em conhecimento técnico.
E esse foi o meu primeiro grande erro, né? A educação é muito importante, buscar conhecimento técnico é muito importante, mas o conhecimento técnico sem o autoconhecimento pode não valer muita coisa, né? Porque não adianta você sair consumindo tudo, conhecimento de tudo, principalmente hoje, né? Eu estou falando isso de 10, 12 anos atrás. Hoje, que a gente tem um acesso muito maior à informação, muito mais rápido, principalmente agora com o IA, acaba sendo, né, muito fácil você ser engolido pelas informações e sair consumindo a rodo, né? E pode não te levar a lugar nenhum. Se você não souber o que você quer, o que você busca, né, o que você quer da sua carreira, não vai adiantar. Então, eu vejo que foi um dos pontos que eu errei aí. Eu acho que eu acertei bastante também, porque eu não fiquei esperando cair do céu, né? Eu fui atrás, né? Com o que eu tinha de ferramenta na época, eu consegui muita coisa, consegui mudar de área 2 vezes lá dentro, por mais que não tenha atendido as minhas expectativas, né? Eu vi que realmente, no fim, não era para mim. Foi quando eu fiz essa mudança radical para fazer o que eu faço hoje. Mas se eu tivesse um autoconhecimento, se eu entendesse o que eu gostava... Gente, eu fiz uma pós de assuntos regulatórios. Sabe o que é isso? Você ficar sentada no computador, lendo um monte de lei chata, que não tinha nada a ver com o meu perfil. Nada, nada. Mas assim, eu fiz, foi o caminho. Minha amiga falou, vamos. Né? É uma área nova, pequena, tem chance de crescimento. Tá bom, vamos, né? E fiz, deu certo até certo ponto, mas dali para frente já não funcionou mais porque eu não gostava. Então, não dá para pensar só nisso, tá? Então, focar no autoconhecimento de diversas formas é essencial, através de terapia, mentorias, coaching, numerologia, astrologia, o que você acreditar, né? O que importa é cultivar esse olhar para dentro, para entender, né? Qual que é o seu propósito, né? E aí a gente vem no tema aqui da palestra, né? O que faz com que você se mantenha de pé, mesmo que o mundo esteja de cabeça para baixo. Pensar nisso, não precisa ser um propósito grandioso, né? Às vezes a gente fala de propósito, as pessoas se assustam, né? Pensando que, nossa, precisa ser uma coisa... Não, gente, é uma coisa que faça seu olho brilhar, uma coisa que nos dias difíceis você vai estar ali de pé e continuar. E outro ponto que também me atrapalhou bastante e que eu quero trazer, porque eu acho que os erros também nos ensinam bastante, eu escutava muitos outros. E escutar os outros, vou trazer de novo, sem autoconhecimento, não adianta nada. Porque você vai poluir sua mente também, assim como as informações. Então, as pessoas, geralmente, né, nem sempre, algumas pessoas não dão conselhos com boa intenção, mas geralmente as pessoas dão conselhos no intuito de nos ajudar, né? Então, são pessoas que querem o nosso bem, só que a pessoa, ela dá o conselho de acordo com a lente dela, né? De acordo com as crenças dela, com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela faria, né? De acordo com a realidade dela, e nem sempre é a sua. Então, por isso que a gente não pode absorver todos os conselhos, e aqui não só de carreira, tá? Vida pessoal, de relacionamento, de tudo, né? A gente pede ali o conselho para a amiga vai falar da realidade dela, mas nem sempre é a realidade que você está vivendo, nem sempre vai, né, tá de acordo com aquilo que você precisa fazer. Então, você ouvir conselhos é legal, mas se você se conhecer e entender, serve para mim? O que ela está falando faz sentido para mim ou não faz, né? Se fizer, maravilha. Se não fizer, descarta, tá? Então, assim, gente, não dá para viver num trabalho infeliz. É preciso ter coragem, né? A mudança gera medo. É difícil realmente sair ali do conforto, né? Gera um conforto, você tá ali na situação, por mais que você reclame, você vai precisar de uma energia maior, você vai precisar de alguma coisa que te impulsione, vai dar medo, vai gerar ansiedade, é um momento desafiador, é um processo,
né? É um processo, como a Fábia mesmo diz. Mas se você, né, se conhece, se você está com isso de forma estruturada, você vai conseguir levar esse período de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, sem grandes sustos, né? Porque a gente precisa focar no nosso bem-estar, porque depois o custo disso, né, de eu ficar vivendo infeliz, trabalhando infeliz, né, é muito maior, né? Eu tenho as consequências dessa minha depressão até hoje, né? Então, se eu tivesse cuidado um pouquinho antes, né, dado atenção para essa parte de autoconhecimento, essa parte de entender o que eu poderia fazer aí para crescer e mudar antes, né, do momento que eu cheguei a decidir isso, poderia ter evitado muita coisa e o custo na minha saúde mental seria muito menor, com certeza. E hoje eu recomendo, né, para quem vai fazer a transição, primeiro de tudo, eu já falei várias vezes, mas investir em autoconhecimento, tá? Porque o custo que você vai investir em medicamento depois vai ser muito maior do que o custo que você vai investir agora em terapias e acompanhamentos e mentorias. Então, invista porque vale a pena. Outra coisa que é muito importante é ter apoio, rede de apoio, né? E aqui, às vezes, você não vai ter uma rede de apoio financeira. E tudo bem, acontece. E assim, né, a gente tem boleto, a gente precisa pagar as coisas, né, a gente vive um mundo capitalista. Então, muita gente não consegue jogar tudo pro alto e falar, vou mudar agora. Né? Então, você precisa se programar, se planejar. E ter uma rede de apoio nesse momento é essencial. E mesmo que não tenha o apoio financeiro, se você tiver o apoio emocional, isso já faz muita diferença, né? Ter alguém que te apoie, ter alguém que está com você, que acredite, né, que aquilo vai ser bom, que, né, que você possa contar com essa pessoa, é muito importante nesse momento. Né, se você não tem esse apoio financeiro, faça você esse apoio. Então, cria ali a caixinha da transição, a poupança da transição, vai juntando, né? Deixa de comprar uma blusinha, um iPhone e guarda esse dinheiro para que ele te mantenha por alguns meses, para que você tenha condição de fazer essa transição de forma mais segura, que você consiga viver por um tempo ali sem depender, né, da condição dessa transição. Então, se eu vou empreender, eu vou levar um tempo para que eu consiga começar a ter um retorno. Se eu vou ter que procurar emprego em outra vaga, vai levar um tempo aí, caso eu tenha que sair antes da hora, né, caso eu não faça um paralelismo de carreira. Então, é importante ter esse planejamento, e não só o planejamento financeiro, como o planejamento de tudo o que você precisa fazer, né? Então, eu vou mudar de área totalmente. O que eu preciso? O que eu preciso saber? O que eu preciso ter de habilidade comportamental? Eu já atendo, né, as expectativas dessa área em habilidades comportamentais? Se não, como que eu posso desenvolver essas habilidades? O que eu preciso de conhecimento técnico? E como eu falei no começo, a gente nunca começa do zero fazendo uma transição. Você tem toda uma bagagem de uma carreira inteira, que por mais que não seja técnica, né, dependendo da área que você vai mudar, você tem toda essa bagagem profissional que vai agregar muito e vai te diferenciar nessa nova área também, né? Você vai trazer outros conhecimentos, você vai trazer outras habilidades que podem trazer algo muito inovador para a nova área. Então, não minimize a sua experiência, porque ela vai te acompanhar por onde você for. E cuide da saúde nesse processo. Né? Cuidar da saúde nesse processo é muito importante, porque a gente acaba se esquecendo disso, a gente fica focado, né, nas coisas práticas e se esquece do quão importante é cuidar da saúde, né? É cuidar da alimentação, é fazer atividade física, meditar se for o caso, se gostar, né? Cuidar da saúde mental, fazer uma terapia, um acompanhamento, alguma coisa que vá te impulsionar, né? Que vá te reenergizar, fazer coisas que você gosta para te trazerem energia, porque geralmente quando a gente está em momentos de insatisfação profissional, a gente vai caindo, vai se fechando, né? Vai entrando ali no fundo do poço e
fica muito mais difícil você conseguir enxergar oportunidades. Quando a gente está triste, quando a gente está depressivo, quando, né, as coisas não estão boas, é difícil, às vezes a oportunidade está ali na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Então, cuidar de toda essa parte física e emocional é muito importante nesse processo também, porque é o que vai fazer muita diferença. E fazer a gestão das emoções, porque é um processo, né, mais uma vez, é um processo difícil, desafiador, que exige paciência, nem sempre vai dar certo na primeira oportunidade ali, né, na primeira tentativa, desculpe. Então, precisa fazer a gestão dessas emoções para controlar a ansiedade. Lógico que cuidar da saúde vai ajudar, cuidar da parte emocional, da saúde mental vai ajudar nesse processo. Então, para vocês verem como uma coisa está interligada à outra, né, e como tudo está interligado ao bem-estar. Então, a gente precisa focar, né? Ainda mais hoje em dia, com tanto estímulo, tanta coisa que acontece o tempo inteiro, a gente precisa parar e se observar, né? A gente recebe muita informação de forma passiva hoje em dia, então fica difícil a gente parar e conseguir olhar para si, olhar para dentro, entender, né? O que eu mais vejo assim são pessoas adultas que não conseguem entender as suas próprias emoções, entender por que está sentindo certa coisa, por que está agindo de certa maneira. Então, por que está trabalhando no que trabalha, né? As pessoas não sabem, porque falta esse olhar, falta parar, olhar para dentro e entender o que eu quero, né? O que me realiza, o que me satisfaz, o que faz a diferença para mim no meu trabalho. Quando eu atuava como farmacêutica, por mais que eu soubesse o final do meu trabalho onde daria, ele estava muito distante, eu não conseguia enxergar, né, aqui na minha frente. Eu sabia que, né, o meu trabalho ali, cuidando de toda a legislação para que, né, um medicamento, um produto para a saúde fosse aprovado, chegasse lá no hospital e o hospital, né, o médico fizesse a cirurgia, colocasse a prótese no paciente, e a pessoa ia voltar a andar sem dor, tudo bem, né? É um trabalho importante, mas eu não via, eu não conseguia enxergar esse resultado final na minha frente. E hoje eu consigo. Hoje eu consigo enxergar esse paciente, que hoje é um cliente, que podia antes não conseguir aí, fazer coisas mínimas, né? Pensando em bem-estar emocional, passar a ficar bem emocionalmente, a conseguir um trabalho que gosta, a conseguir um trabalho que realiza mesmo. Tá? Então, a transição saudável é você ter clareza do caminho que você precisa seguir e, nesse caminho, conseguir cuidar de si, não se deixar adoecer também. Tá? Então, esse é o recado que eu quero trazer para vocês. Então, se quiserem mudar, mudem, não tenham medo, não me cortem. Não tenham medo, só façam isso de forma estruturada. Se precisarem, me mandam mensagem, a gente se fala. Estou nas redes sociais com Mariela Barros, já fizeram assim para mim, eu preciso finalizar, senão... Obrigada, viu, gente? Obrigada por me ouvirem.